Hoje eu terminei de ler um livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O nome assusta um pouquinho, né? E confesso que eu decidi ler esse livro justamente pelo título. Fiquei curiosa, queria saber do que se tratava. Então, no livro, o autor conta a própria história dele, seus fracassos, seus sucessos na vida profissional, na vida pessoal, e a busca que ele tinha na vida dele para descobrir qual era essa receita do sucesso. Então ele passou a entrevistar todos os homens, as pessoas que ele julgava ser pessoas realizadas, plenas profissionalmente e pessoalmente, e queria arrancar deles a receita, saber o que devia ser feito, o que cada um em comum fazia. E durante todo esse tempo, então, ele abriu vários negócios, escolas, e essas escolas, elas tinham prosperidade por um certo tempo e depois acontecia alguma coisa que acabavam falindo. E assim ele ia nessa gangorra de altos e baixos na vida dele. Até que ele foi bem baixo e ele quase enlouqueceu. Até que um dia ele teve um start do que é que estava acontecendo com ele. E então ele começou a correr atrás daquilo que ele tinha percebido naquele momento. Napoleão percebeu que o segredo estava na mente dele. Não estava em mais nenhum outro lugar, estava na mente dele. Então ele começou a usar a mente a favor dele. Ele começou a mentalizar as coisas e as coisas começaram a acontecer. Então ele resolveu entrevistar o diabo. E como ele mesmo diz, acredite se quiser. Vai de cada um, da percepção de cada um acreditar que aquela entrevista foi feita mesmo com o diabo ou não. Mas é algo impressionante o que se relata naquela entrevista. E o que eu pude tirar dela são duas coisas principais, que são muito o que acontece com nós. Que quais são as ferramentas, as armas que o diabo usa para nos ganhar de Deus, para nos tirar do nosso propósito e do que Deus tem guardado para nós. Essas duas armas são a alienação e o ritmo hipnótico. E eu me vi muito nisso, nessas duas coisas, nessa entrevista. Em meados desse ano, teve um dia que uma das minhas redes sociais, das contas que eu tenho, apareceu lá suas lembranças de 2019. E naquelas lembranças eu tinha escrevido algo que relatava o que eu estava sentindo naquele momento. E eu olhei para aquilo e disse, nossa, um ano depois eu tô sentindo as mesmas coisas, as mesmas emoções. Aí comecei a pensar assim, que porcaria é essa? Que porcaria é essa que a minha vida continua do mesmo jeito? E era do modo que eu me sentia, andando em círculos, fazendo planos, tendo sonhos, fazendo projetos. Iniciava, ótima iniciativa e péssima em acabativa, porque nada acabava, ou nada chegava à sua conclusão, nada chegava à vitória, à conquista, tudo ficava pelo caminho. E eu não percebi o que era que estava acontecendo. Até aquele dia eu olhei e disse, não pode ser isso. Que ciclo é esse que fica repetindo? Que ciclo é esse que tá na tua vida, que fica repetindo as coisas, as mesmas coisas? Quanto tempo é que você tá desse jeito? Quanto tempo é que a tua vida tá assim? Aos 20 anos você tinha sonhos, tinha planos. Aos 30 você tinha os mesmos sonhos, os mesmos planos. Aos 40, aos 50 anos, aos 60, vai continuar tendo sonhos, tendo planos, almejando conquistar uma vida próspera, uma vida digna, até que fica tudo na nossa cabeça, planos, planos. Só que a gente não percebe o que é que acontece por causa do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Você acaba caindo sempre no mesmo caminho,
Sempre naquela beiradinha que você já passou, aquela estradinha que você passou e que ficou sinalzinho. Então você sabe aonde você tá. Hoje estou aqui no ponto A. Eu quero ir para o ponto B. Parece uma estrada limpa, reta, rápida, né? Aí você começa a se deslocar, mas aí você cai naquele trilho e volta. Aí você chega aqui de volta, não, agora eu vou. Aí você cai naquele trilho de novo e volta. E você nunca chega no ponto B. O que é esse trilho? Esse trilho são os nossos medos, são as pessoas que convivem com nós que estão sempre dizendo não vai dar certo, que nos desencorajam, as situações, as nossas experiências, o fracasso que a gente já teve, que quando chega ali o cérebro diz não dá certo e volta. E você fica sempre naquela mesma, de indo, de tentando, de querendo buscar e voltando. Ah, mas agora eu vou, trilhei o caminho, eu vou chegar lá. Eu vou fazer meu negócio dar certo, eu vou abrir minha empresa, eu vou mudar de emprego, a minha família vai ser feliz, eu vou largar esse vício, eu vou fazer exercício, tudo decidido. Aí você começa a trilhar o caminho de novo e vai. E cai naquilo de novo e tudo se repete, e tudo se repete. E você não consegue entender o porquê. E tudo se repete porque para nossa mente é mais fácil repetir as coisas. É um caminho que ela já conhece. Ela sabe que sair daí vai gastar energia, vai ter que aprender novas coisas, vai ter que se esforçar. E o nosso corpo, ele tá bem assim. Ele tá confortável. Como diz uma amiga, ele tá aí sentado, é uma merda, mas é fofinho, é quentinho, e se não me mexer não fede, eu não sinto. Aqui tá ótimo. Passar o fim de semana dormindo, comendo, bebendo. A segunda-feira, aí chega a segunda com ressaca, o intestino que não funciona, os rins gemendo. Ah, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Nesse livro a gente descobre o que tem a ver. Quando o nosso intestino não funciona bem, quando o nosso urino funciona, esses que são os nossos servidores, que são as máquinas que fazem a limpeza do nosso corpo, a gente fica com o corpo cheio de toxina. Aí, por um dia bem aproveitado, em que o nosso corpo aproveita os sabores e as delícias, a gente perde uma semana. Aí fica com dor de cabeça, fica com ressaca, fica com o intestino preso, desanimado, desmotivado. E assim passa um dia ressaca, um dia é uma conta para pagar, um dia é o patrão que enche o saco, outro dia é os filhos que nos tiram do centro, outro dia é eu mereço ficar de perna pro ar. E assim a vida passa, de dia em dia a vida vai passando e nada acontece. A gente não chega onde a gente quer. Esse é o ritmo hipnótico. E a alienação é viver pelo pensamento dos outros, pela ideia dos outros, é não ter a nossa própria ideia, ou ter a nossa própria ideia só aqui na nossa cabeça e não conseguir colocá-la para fora, não saber dizer não para as pessoas, não fazer a nossa opinião ser a principal, não dar prioridade para nossa vida, é viver sob as ordens dos outros, sob o pensamento de quem manipula as redes sociais, de quem manipula os meios de comunicação, não ter opinião própria e não tomar a minha iniciativa, não ter a minha vontade feita na minha vida. A vida é minha, mas quem é que toma conta dela? Se eu não consigo tomar uma decisão sozinha. Se eu fico dependendo da aprovação dos outros, fico pensando o que os outros vão pensar de mim, o que vão me julgar. Será que isso é vida? Mas falar é fácil, né? Só que o primeiro passo é descobrir onde você tá, onde você está. Porque existem 3 tipos de pessoas. A que sabe que tá doente, ela sente a dor e ela vai procurar ajuda. Tem aquela que sente a dor e não faz nada. E tem aquela que tem a dor e nem se dá conta que tem a dor. Que tipo de pessoa você é? Em que estágio você está hoje? O
que é que você vai fazer para isso? O primeiro passo é ter consciência de onde você está. E o segundo passo é saber aonde você quer chegar. E o terceiro é tomar atitude. O que você vai fazer para sair do A e ir pro B? Só depende de você. Foi o que Napoleão Hill descobriu. Tá na nossa mente, depende de nós. Então procura descobrir onde você está hoje. Coloca no papel. Hoje eu tô aqui nessa situação. E decida não viver de situação. Que tudo na vida é decisão. Decida não viver de situação.